Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias dos fundos imobiliários e sempre que a Selic sobe é mostrado esse gráfico aqui para você, né? Os movimentos da Selic e para onde vai a bolsa, né? Só que esse gráfico aqui ele não te diz muita coisa. Então não adianta você ficar olhando para esse gráfico. Esse gráfico aqui não vai te dizer muita coisa. Porque, por exemplo, dezembro, né? A Selic estava 3,25, agora ela foi para 14,25. Beleza, está subindo. Só que os investidores de fundos imobiliários, eles não olham para isso daqui, porque existe a roda da fortuna da economia. E para você que lidar com fundos imobiliários, eu vou estar revelando esse segredo aqui para você sem mais enrolação. Então, é esse gráficozinho aqui que você tem que aprender a manejar para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Então, bora lá fazer a leitura. Olhando para esse gráfico aqui, em qual cenário você acha que nós estamos? Nós estamos desse lado, que é o lado esquerdo, ou nós estamos no lado direito? Então, você já conseguiu identificar que nós estamos no lado direito, ou seja, a inflação está subindo, sim, ou seja, ela passou de 5, quando a meta é 3,5 a 4,5. Como a inflação está subindo, o que é que o Banco Central vai fazer? Vai subir a Selic. Então, Selic foi para 14,25, vão olhar para a inflação. A inflação segue subindo, a inflação segue sem controle, então o próximo passo é ir para a Selic 15%. Quando a Selic for para 15%, o que vai estar acontecendo com a inflação? A inflação vai subir? Essa é a pergunta que eu faço para você. Como você sabe, vai ser aprovada a isenção do imposto de renda. E eu pergunto para você, se foi aprovada a isenção de imposto de renda, significa o quê? Que o governo não vai tirar esse dinheiro da população. Se ele não tira esse dinheiro da mão da população, a renda da população diminui ou ela sobe? Ela sobe. Então, nós vamos ter mais renda, mais consumo, mais demanda, mais inflação e mais Selic subindo. Por isso que com a aprovação da isenção do imposto de renda, a Selic talvez não seja mais 15, seja 15,5. E além disso, nós temos deste ano para o próximo ano eleições a nível nacional. Como nós temos eleições a nível nacional, o governo vai tirar dinheiro ou o governo vai injetar dinheiro, seu gênio. Ele vai injetar dinheiro. Se ele injeta dinheiro, a renda das pessoas aumenta, a renda das pessoas diminui, a renda das pessoas aumenta. Se as rendas das pessoas aumentam, aumenta o consumo, aumenta a demanda, mais inflação e mais Selic. Então nós estamos num cenário de inflação alta e num cenário de Selic alta, certo? Qual é a mudança que nós podemos ter aqui? Essa Selic subir tanto que ela consiga diminuir a inflação. Então, se a Selic subir tanto a ponto dela conter a inflação, então a inflação cai. Quando a inflação cai, não precisa mais de Selic alta, entenderam? Por quê? Quando a Selic começar a subir a ponto dela conter a inflação, fazer essa inflação começar a cair,
significa que a renda da população está caindo, o consumo está caindo e a demanda está caindo, ou seja, a inflação começa a despencar. Então, Selic só cai depois que cai a inflação. Anota isso no seu caderno. Selic só cai quando cai a inflação. Por isso que todos os dias as pessoas olham a inflação, todos os meses ficam de olho na inflação, porque o que baixa a Selic não é nenhum outro fator, é inflação. Só quando a inflação cai que ela dá margem para a Selic cair. Por quê? Quando a inflação cai, significa o quê? Que a renda da população caiu, que o consumo caiu e que a demanda caiu. E eu pergunto, com pacotes de bondade para aumentar a popularidade e com um ano de eleição no ano que vem, você acha que a renda da população vai diminuir ou ela vai aumentar? Então, o Banco Central, nós estamos numa queda de braço. Esse é o problema. O Banco Central está subindo a Selic para conter a inflação e o Lula está na outra ponta aumentando a renda. Então, quanto mais renda, mais consumo, mais demanda, mais inflação, e o Banco Central, o que é que resta para ele? Aumentar a Selic. Então, você tem que ficar de olho nesses cenários, certo? No cenário que nós estamos aqui, de subida de Selic, e se o governo seguir com os pacotes de bondade dele, a inflação sobe ou a inflação diminui? A inflação, ela continua subindo. Isenção do imposto de renda, vai ser a discussão ao longo de todo ano, virão outros pacotes de bondade, 2026 tem mais pacote de bondade que é para o governo se eleger, ou seja, injeção de mais renda. Aí você diz, então por que o JP Morgan ele está sugerindo investir no Brasil se quando a Selic está alta não é para investir porque os ativos de renda ele despencam, é porque o JP Morgan, por estar fora do Brasil, ele está apostando que o governo Lula não vai se reeleger, só que ele está fora do Brasil, ele não está dentro do Brasil, e ele aposta o quê? Que com a mudança de governo, que acontecer, os pacotes de bondade diminuem, o arroxo fiscal aumenta, a renda da população cai, o consumo cai, a demanda cai devido à queda da inflação, baixa Selic e os ativos de renda variável lhe disparam. Só que nós estamos no Brasil e se o pacote de bondades for aprovado, a chance do governo Lula ganhar de novo é alta, porque tem a máquina na mão, tem um judiciário a favor, o Bolsonaro provavelmente vai ser preso, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, é uma pressão muito grande para a prisão do Bolsonaro, nem que fique por muito tempo, 1 ou 2 anos, mas a pressão é muito grande, ou seja, a chance do Lula se reeleger é grande, certo? Então o JP Morgan está apostando no Brasil em uma mudança de governo. Se não houver mudança de governo, se o Lula não chegar em 2026 forte para a eleição, então muito bom para a renda variável, ou seja, muito bom para ativos de renda variável. Agora, se o Lula vier forte, aí não. É aumentando renda, aumentando consumo e aumentando demanda, porque o governo Lula ganhou todas as eleições dessa forma. Né? O impeachment da Dilma foi porque foi um cenário bastante diverso e o Lula se encontrava preso ali naquele cenário, o que dificultou muito, quer dizer, não se encontrava preso, né? Mas se encontrava num momento ali de crise muito grande, onde um país inteiro tinha perdido totalmente, as contas tudo bagunçadas, né? Então foi a única eleição que o PT meio que perdeu, né? Foi aquela dali, porque a Dilma não conseguiu terminar. E o segundo governo quase o Haddad leva, né? Ou seja, aumentar a renda, aumentar consumo, aumentar a demanda, geralmente elege um governo, né? Porque
reduzir renda, reduzir consumo e reduzir demanda, isso são políticas dos primeiros 2 anos de governo. Ó, vou explicar uma coisa para você aí que está investindo em fundos imobiliários. Guarda isso, que isso vai ser importante. Nos primeiros 2 anos de qualquer governo, ele vai agir aqui, ó. Certo? Porque são os 2 primeiros anos dele, a popularidade dele está alta, ele reduz renda, ele reduz consumo e reduz demanda. Para cair a inflação, e para cá, porque a inflação cai e a Selic também cai. Nos outros 2 anos que vai se aproximando da eleição, ele aumenta a renda, ele aumenta o consumo, ele aumenta a demanda, certo? Para injetar dinheiro na economia e ele se reeleger. Qual foi o problema do Lula? Como ele pegou uma eleição muito disputada, ele teve que inverter isso daqui. Ou seja, os 2 primeiros anos foram aumento de renda, aumento de consumo, aumento de demanda, tanto que a inflação explodiu e a Selic subiu. Então, deveria agora, nesses próximos 2 anos, o que é que o mercado quer? O mercado quer que ele baixe a inflação, ou seja, o mercado quer que ele corte a renda, que ele corte o consumo, que ele corte a demanda, mas isso não vai acontecer porque o governo não se reelege reduzindo renda, reduzindo consumo e reduzindo demanda. Entenda isso, você que é investidor de fundos imobiliários. Esses 2 anos, 2025, 2026, vai ser a pau, vai ser aqui, ó, renda, consumo e demanda, porque o governo não se reelege reduzindo renda, reduzindo consumo, reduzindo demanda. É assim que se ganha dinheiro. É olhando para isso daqui e comprando ativos indexados à inflação, indexados à Selic, baseado nesse cenário. Isso daqui é arrumação. O mundo funciona aqui. Aqui é que é a roda da fortuna de fundos imobiliários, de ações, de ativos no exterior, certo? Então, espero que você tenha entendido. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo vídeo.